Pelo sinal da Santa Cruz, livra-nos Deus nosso Senhor dos nossos inimigos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre de sua consolação. Por Cristo e Senhor nosso. Amém. Vamos invocar São Miguel, São Gabriel, São Rafael, que vinde em nosso auxílio. Vem-nos agora nos capacitar para ouvirmos a palavra de Deus, para falarmos um pouco sobre a palavra de Deus, que essas palavras caiam no nosso coração, germine e frutifica. Vamos rezar, chamar o nosso anjo de guarda, para que ele convide a Santíssima Virgem a estar conosco, porque onde Nossa Senhora está Jesus, está São Miguel, São Gabriel e São Rafael. E nós queremos que o nosso anjo de guarda delicie dessa preciosidade que está na presença da Mãe Santíssima. Santo anjo do Senhor, meu zeloso guardador, se a ti nos confiou a piedade divina, que sempre me rege, guarda, governa e ilumina. Queridos irmãos em nosso Senhor Jesus Cristo, querido coordenador do encontro de oração Nelson e Andreia, hoje nós vamos falar sobre a carta de São Paulo aos irmãos de Corinto, 1 Coríntios capítulo 10, a partir do versículo 18. Não tenhais comunhão com os demônios. A princípio é assustador, mas São Paulo vem nos ensinar a ter preferência, ter intimidade com o nosso Deus, entrarmos em comunhão com o nosso Deus, em nosso Senhor Jesus Cristo, na força e poder do Espírito Santo. Não vamos ficar amedrontados, porque nós aprendemos que falar dos demônios não é nada agradável, porque ele é o nosso inimigo, nosso adversário comum. Tentou Jesus e continua nos tentando, até hoje. Quando Jesus estava na sua natureza humana, foi tão tentado por esse inimigo. Mas nós vamos sim voltar o nosso pensamento, a nossa força, a nossa concentração, por o que há de profundo e belo nesse ensinamento. E antes de ler a palavra, eu quero dar um testemunho para vocês, para nós. Tenho uma amiga que tem o dom carismático diferenciado de muitos. É uma pessoa belíssima, a quem eu respeito muito, tenho muita admiração, é minha amiga e tem muito desejo de crescer espiritualmente. Teve uma época, e talvez se você participou ou não, que a renovação usava muito fazer a oração de descontaminação, ainda faz até hoje, mas de renúncia. E ao longo dos dias o Senhor foi nos ensinando a profundidade dessa oração, o perigo de fazê-la, e as pessoas foram observando que quando fazia em casa essa oração,
muitas coisas ruins aconteciam, desentendimento, contendas, né? Família, assim, às vezes que, por sem mais nem menos, entrava em discussão. E essa nossa irmãzinha querida, nesse desejo, foi percebendo tudo isso e no desejo de fazer o que é certo, entrou em oração. E Jesus é muito carinhoso com ela. Como todos nós, o Senhor vem falar para que eu possa entender, né? Ou seja, a graça supõe a natureza. E Jesus ela mora na zona rural, e o Senhor deu a ela essa seguinte visão. Ela tem locução interior, ela tem locução interior de Nossa Senhora e de Jesus. Aí ele mostrou para ela uma caixa de marimbondo. Mostrou assim e falou para ela: a caixa de marimbondo, ela pode estar no canto da sua casa, ela pode estar na árvore, e você passar para lá e para cá dias e dias. Se você não mexer com eles, eles não te farão mal. Mas joga uma pedra na caixa de marimbondo. Aí nós já vemos, né, o resultado. Se você jogar uma pedra na caixa de marimbondo, eles sairão e te atacarão. E você pode até adoecer com as picadas desse marimbondo. Então eu achei profundo demais o jeito todo carinhoso que ele ensinou para ela, para não estar fazendo oração de renúncia, porque nós temos que invocar, que entreter é com o nosso Deus. Então não mexer com o que está quieto, mexer com o adversário. Eu acho que ficou bem claro, né? E a palavra que nos foi dada hoje está em 1 Coríntios, a partir do versículo 18 a 23. São Paulo, zeloso como era da igreja, né, do nome de nosso Senhor Jesus Cristo, escreve assim: considerai Israel segundo a carne, não entram em comunhão com o altar os que comem as vítimas? Que quero afirmar com isso? Que a carne sacrificada aos ídolos ou o próprio ídolo são alguma coisa? Não. As coisas que os pagãos sacrificam-na a demônios e não a Deus. E eu, Paulo, né, não quero que tenhas comunhão com os demônios. Palavra do Senhor, graças a Deus. Não quero que vós tenhais comunhão com o demônio, com os demônios. Porque uma coisa nós precisamos aprender e ter em mente. Jesus, nosso Mestre, Senhor e Salvador, Ele veio nos salvar, veio nos ensinar o caminho, o amor do Pai, que Jesus é a revelação do Pai para a humanidade. Ele veio e teve por nós a sua morte, né, o seu sacrifício em uma cruz para a nossa salvação. Só que Jesus fez tudo isso para nos deixar livres, libertos, não para nos aprisionar, não para nos diminuir, para termos uma dívida com Ele, não, pelo contrário. O Senhor nos dá esse presente maravilhoso do seu sacrifício eterno, né, o Cordeiro imolado por Deus, para a libertação do ser humano. E é de uma maneira tão profunda, porque que Deus não mexe na liberdade que Ele deu ao homem, nem o próprio Jesus. Então Ele nos quer livre para sermos felizes.
Isso é sabido por todos nós. E nós devemos agora olhar a situação do demônio em relação a nós. O demônio nos leva a pecar, nos leva a afastar de Deus, com um único objetivo, de nos fazer ofender ao Sagrado Coração de Jesus. Porque nós sabemos que Jesus sofre muito quando um filho, uma filha afasta dele. E o demônio, e qual é o objetivo do demônio? Nos tirar das mãos de quem nos ama verdadeiramente, que é Deus, que é nosso Senhor Jesus Cristo, nossa Mãe Maria Santíssima, fazê-lo sofrer com a nossa separação. Aí quando nós ofendemos a Jesus, quando nós ofendemos a Jesus, o demônio ri da nossa cara, porque nós tivemos a capacidade de ofender quem nos ama verdadeiramente. E como se isso não bastasse, você sabe o que ele quer com o ser humano, que ele toma das mãos do Senhor, pelos nossos atos, as atitudes? Só quer nos jogar no inferno. Ele não quer nada conosco, não. O demônio só quer tirar o homem e a mulher das mãos de Jesus para jogar no inferno. Por isso que ele nos apresenta coisas atrativas para nos seduzir. E quando é que nós vamos ter parte com esse demônio, né? Praticando as coisas que o Senhor nos pediu que não façamos. Os 10 mandamentos, os mandamentos da igreja, nos afastar dos sacramentos da igreja, que é nossa força. Os sacramentos da igreja são armas poderosas para nos afastar do maligno. Tem uma fala de São Paulo que ele diz assim: o inimigo, vosso adversário, está como um leão rugindo, buscando a quem devorar. Foge dele e ele fugirá de vós. Então nós vamos nos perguntar novamente: mas quando é que eu me aproximo do demônio? Quando eu deixo de fazer, de cumprir os mandamentos do Senhor. E não, os mandamentos são amplos, né? Nós não podemos ficar presos achando que os mandamentos não mata, só pegar uma faca, um revólver e fazer com que a pessoa morra. Não, nós podemos matar uma pessoa e deixá-la vivendo, né? Como a gente encontra com pessoas semi-mortas andando por aí. Acabamos com a alegria da pessoa, com a moral, não respeitando as pessoas. E cada vez que eu faço isso com uma pessoa, eu estou fazendo com o próprio Jesus. Então, cada vez que eu pratico tais coisas, eu estou deixando me aproximar do inimigo e ausentando de Deus, afastando de Deus. Não que Deus afasta de mim. Olha, para vocês verem a diferença, a profundidade, né? Deus não afasta de mim, ele entristece com o meu pecado. E o demônio quer aproximar de mim para me afastar do Senhor Jesus. É muito profundo. Daria uma pregação de umas 3, 4 horas. Então isso nos fortalece. O que a palavra nos diz? Foge dele. É fugir dele, porque se eu fugir, eu não vou estar permitindo que ele se aproxime de mim, que ele venha me devorar. Nós achamos assim, nós gostamos de dificultar as coisas, né?
Outro, se fosse um ser humano que fosse escrever isso sem estar imbuído do Espírito Santo, ia nos jogar na cara assim: você pecou, você fez coisas erradas, você roubou, você matou, você caluniou, você ofendeu, então você não merece ao Senhor, tem que pagar tudo isso. Não, nós sabemos que pecado não paga, né? Pecados são apagados pela graça de Deus e perdoados pelo amor de nosso Senhor Jesus Cristo, que é infinitamente misericordioso. A divina misericórdia ultrapassa toda a lei e todo mandamento. Isso não nos dá a liberdade de estar cometendo tais coisas. E não podemos esquecer que o pecado é prazeroso. O pecado, por que nós caímos na armadilha do demônio? Porque o pecado nos dá prazer, né? Levanta o nosso ego, me faz ter a impressão de que eu vou ter a última palavra, vai assim ofuscando o dom de ciência que o Senhor colocou em mim. Isso não pode. Nisto não pode. Eu vou achando que tudo é muito natural, que as coisas, todo mundo faz, eu vou fazer, todo mundo comete adultério, quem mexe com muito dinheiro sempre faz um caixa dois, quem, né, marido e mulher fica se sentindo dono um do outro, e isso vai se tornando muito natural na nossa vida, só porque não perde a sua validade. Eu tenho que estar vigiando, me policiando, ter um grupo de oração, ouvir a nossa igreja, ter o hábito de ouvir a nossa igreja, porque a gente por si mesmo pode tomar decisões erradas. E assim por diante. Então foge do mal. O mal só vai ter vez sobre nós se nós der a nossa permissão, se nós quisermos, né? Agora, é fácil? Não, não é fácil. A sedução do mundo e do demônio é forte e temos que nos revestir das armas que o Senhor nos concede, os sacramentos, a comunhão, a palavra do Senhor, querer ter desejo de ser melhor. Gente, eu lembro quando a gente começou na renovação, olha que eu sou antiga de renovação também, viu? A renovação tem 50 e poucos anos e eu tenho mais de 40 anos de renovação. A gente foi descobrindo um jeito novo de rezar a Bíblia, de aprender, de saborear essas palavras, e a gente tinha sede. Agora hoje, até nos encontros, pouco se lê a palavra. Estamos preocupados por demais em falar muito. Falar e falar em tom forte, falando alto, com gestos assim vibrantes, achando que isto toca o coração de Deus, achando que isso faz de mim uma boa pregadora, um bom pregador. Você pode observar que nós não paramos muito nos encontros de oração mais para ouvir, orar em línguas, fazer o ciclo para as profecias, deixar o Senhor falar. Os encontros de oração, eu não estou fazendo crítica, não. Eu estou te chamando à realidade que nós estamos nos tornando desse jeito. Cadê aquela sede de ouvir as profecias? Cadê aquela sede de ouvir a palavra? São ferramentas poderosas do Senhor que nos afasta do demônio. São ferramentas que vai me levando a saborear o Senhor e não querer ter parte com o demônio. Não sei se eu estou conseguindo fazer-me entender. Mas vamos um convite para nós. Vamos abrir a nossa carta de amor
em Jeremias, no capítulo 29. Olha a promessa que o Senhor tem para conosco. Mas nós não paramos muito, não é verdade? Capítulo 29, Jeremias, o versículo 11. Olha o que o Senhor fala para nós. Bem conheço os desígnios que mantenho para convosco. Oráculo do Senhor. Desígnio de prosperidade e não de calamidade, de vos garantir um futuro e uma esperança. Versículo 12. Invocar-me-eis e eu virei. Gente, olha, Deus não esqueceu dos desígnios para conosco. Bem conheço os desígnios que mantenho para convosco. Desígnio de prosperidade e não de calamidade, de vos garantir um futuro e uma esperança. O 12. Invocar-me eis e eu virei. Suplicar-me e eu o atenderei. Olha a diferença que nós estamos meditando. É só promessa de amor e Deus jamais falhará nas suas promessas. Nós fomos criados para isso, para a realização das promessas do Senhor, de prosperidade, de esperança, de ter fé que eu vou invocar o Senhor e Ele vai me ouvir. Quando Deus ouve, Ele é fiel nas suas promessas. Então, queridos irmãos, pouco falei da proposta da pregação com as palavras que nos foram dirigidas, né? Orientado para que falássemos. Mas falei tudo para nós possamos ouvir, querer, desejar, para fugir dos demônios. Não subestimemos os demônios. Vamos ficar com muito mais medo? Não. Acima de todo medo, de toda preocupação, está esse Deus de Jeremias, que não esqueceu a sua promessa, que Ele não esqueceu que criou o homem para a celebração da sua glória, que Ele não esqueceu de que o homem, que Ele criou a sua imagem e semelhança. Não esqueceu que seu Filho viria, como veio nosso Senhor Jesus Cristo, a realização das promessas para nos resgatar das mãos do demônio. Agora, coragem, força, ânimo, confiança, certeza de que Deus jamais deixa de ouvir um filho seu. É isso que precisa ficar forte. Não buscar meios, mecanismos que, às vezes, naquele dia que eu estou pensando, ai, minha Nossa Senhora, ai, meu Deus, as coisas na minha vida não vão bem, não dão certo. É verdade. Mas olha a vida de Nossa Senhora, olha a vida de Jesus, de São José, a vida dos santos. Não foram fáceis, não. Por isso que a sua e a minha vida não tem sido fácil. E eu quero te convidar a fazer uma oração, autor desconhecido, mas tem muito tempo que eu ganhei essa oração e acho ela muito apropriada para nós no dia de hoje. Vigie seus pensamentos, porque eles se tornarão palavras.
Vigie as suas palavras, porque elas se tornarão seus atos. Vigie os seus atos, porque eles se tornarão seus hábitos. Vigie seus hábitos, porque eles se tornarão seu caráter. Vigie seu caráter, porque ele será o seu destino. Falou pouco e tudo que nós precisávamos de ouvir. Vamos agradecer ao Senhor por esse momento de meditação, por esta palavra, por esse ensinamento. Não é um ensinamento para nos colocar medo, mas para nos manter firmes, inabaláveis diante do Senhor. Obrigada, mãe. Ave Maria, cheia de graças, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Como que o Senhor nos fala em Jeremias? Tenho para você plano de prosperidade, de fidelidade, de felicidade e não de calamidade. Esse é o plano que Deus tem para nós e traçou para nós. E nós vamos continuar unidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.